Você vai tampar um lado da narina e vai respirar, que nem eu vou respirar aqui pelo meu lado direito. Aí você segura o lado direito e solta pelo lado esquerdo. Agora eu respiro pelo lado esquerdo e vou soltar pelo direito. Vamos fazer comigo? Rapidão antes da gente começar. Peguem o seu dedo, tampa o lado esquerdo. Nós vamos respirar pelo lado direito só. Segura o lado direito e solta o esquerdo. Agora vamos respirar pelo esquerdo. Tampa e solta pelo direito. Isso é bom para duas coisas. Uma que você tem que focar no que você está fazendo para você lembrar que narina que você está usando. E a segunda é que já vai mostrar quem tá com as renite it da vida aí, que tá com os nariz tudo entupido, né? Então já te ajuda aí em duas questões, a ter foco, concentração e também ver se você tá precisando desobstruir as vias nasais. Podemos começar, Cris? Vou abrir aqui os slides, vou começar a me apresentar e vamos começar a aula agora de vez. Tranquilo? Eu vou compartilhar aqui o slide com vocês. Me confirmem, por favor. Ô, Cris, eu não sei se tem que autorizar alguém a entrar, mas se você puder ver para mim a questão de autorização, de microfone, aí eu te agradeço. Vocês estão vendo minha tela? Sim, Obrigada. Então, boa noite, pessoal. É uma honra estar aqui com vocês hoje, quinta-feira, 8 horas, 8:30 da noite, para falar um pouquinho sobre as emoções, já que a gente está no Setembro Amarelo. Que o Setembro Amarelo eu vou explicar mais para frente para vocês, porque muitas pessoas ouvem falar, ah, Setembro Amarelo, mas não sabe propriamente de a fundo o que que é. Mas nós vamos falar hoje sobre as emoções e falar que as emoções importam, as suas emoções importam. A gente sabe que nos nossos avós, os nossos pais, muitas vezes tiveram que segurar as emoções. Chorar não pode, chorar não é coisa de homem. Ah, você não pode se expressar na frente das pessoas, você não pode chorar, engole seu choro. Então a gente sabe que a gente vem de gerações que tinham um entendimento naquela época que as emoções tinham que ficar escondidas, que eram sinônimo de fragilidade. Graças a Deus, com os conhecimentos que a gente vem passando de geração em geração, a gente sempre tem que melhorar pela geração futura. A gente sabe que a gente tem que colocar as nossas emoções para fora, a gente tem que olhar, tem que ver de onde que elas vêm, tem que procurar se curar para as gerações que vêm depois da gente. Então, hoje a nossa aula de educação continuada é especial do Setembro Amarelo. E a gente vai falar sobre as emoções e que as suas emoções importam sim, tá? O meu nome é Carolina Diniz, eu sou católica, sou casada com o Rafael, sou mãe da Helena de 6 anos e da Maitê de 3. Sou empresária e eu presto consultoria na área de saúde e bem-estar, com foco na qualidade de vida através dos óleos essenciais da doTERRA. E eu também mentoro as mulheres que desejam atuar nessa área de saúde natural. Eu encontrei na doTERRA em 2021, no auge da pandemia, não, 2020, né? Em agosto de 2020, dia 31 agora eu fiz 5 anos de cliente doTERRA. Então eu encontrei na doTERRA um caminho para cuidar da Helena e tornou uma mudança de vida. Falar um pouquinho rapidinho aqui para vocês que era pandemia, a Helena estava com 1 ano de idade e ela estava com infecção recorrente e a gente já tinha rodado todos os pediatras, a gente já tinha usado todos os medicamentos e ela não melhorava. E foi quando eu levei ela num especialista e ele falou que não era uma questão bacteriana, que era uma questão viral e que vírus não tem tratamento e que eu tinha que melhorar a imunidade dela. E nesse momento casou de alguém me mostrar e me falar sobre os óleos da doTERRA. Eu já pedi, já comecei a usar nela e a gente já viu um resultado muito impressionante. Eu fiquei assim chocada, porque eu tava numa batalha de medicação, hospital, remédio, farmácia.
quem é mãe sabe, né, o desespero que a gente entra de você estar comprando um monte de medicação e não tá vendo o resultado, além de enfiar um monte de coisa numa menina de apenas 1 ano. Então, eu fiquei muito impactada, muito impressionada e comecei a usar para tudo e indicar para todo mundo e passar para todo mundo. E aí, de tanto eu compartilhar, viraram para mim e falaram assim: Ah, mas por que que você não faz disso um negócio, né? Eu tinha acabado de sair, eu sou formada em Química e Matemática. E eu dava aula e decidi parar de dar aula para ficar em casa cuidando da minha filha. E aí as pessoas falaram: Olha aí, Carol, uma opção de você trabalhar, se sentir útil sem precisar sair de casa. Então, de cuidar da minha filha se tornou um negócio que eu tô fazendo aí já faz há 4 anos e meio. E aí, falando um pouquinho da parte emocional, para mostrar, né, que todos nós estamos suscetíveis e que muitas vezes quem vê cara não vê coração, em 2017, eu passei por uma crise de ansiedade e pânico muito forte, e foi graças ao olhar de uma pessoa do meu dia a dia que eu recebi ajuda. Então, hoje, se você não se identifica com alguma situação que eu vou trazer aqui hoje, mais às vezes você vai ter informação para no seu dia a dia ter aquele olhar sensível de ver num colega de trabalho, numa pessoa na sua casa, que muitas vezes a gente no cotidiano não vê os sinais que a pessoa está dando. Então, em 2017, numa crise de ansiedade e de pânico, a gente pensa assim, né? Crise de ansiedade e pânico. A pessoa se debate, a pessoa trava no meio da rua, a pessoa faz um escândalo, a pessoa faz alguma coisa. E não foi. A minha crise de ansiedade, no caso, ela dava muito choro. E eu tinha muito choro, sabe? Só que quando eu ia trabalhar, eu conseguia disfarçar muito bem. Eu sabia disfarçar, é aquela tal frase, tem que ver cara, não vê coração. Só que uma professora da escola que trabalhava junto comigo, ela tinha acabado de terminar um tratamento de crise de ansiedade e pânico e ela soube nas pequenas mudanças que eu estava apresentando, ela soube identificar que eu estava tendo. Ela veio conversar comigo, sobre conversar comigo e me levou para ter ajuda no CAPS da minha cidade aqui. Lá eles souberam me instruir melhor como passar por uma psicóloga, quais os tipos de terapia integrativa que a gente tinha, microfisioterapia, uso dos olhos e tudo mais. Então, o olhar atento de uma colega de trabalho me trouxe essa esperança e desde 2017 eu faço algum tipo de terapia ou terapia em grupo, ou terapia tradicional, online, presencial, microfisioterapia, já fiz constelação familiar, então eu sempre busco estar em algum tipo de desenvolvimento pessoal para a gente procurar ser 1% melhor a cada dia. E mesmo eu cuidando, em 2019 eu enfrentei depressão pós-parto. E essa depressão pós-parto durou o primeiro ano da minha filha todinho. E, de novo, eu não tive consciência de que eu estava tendo alguma questão emocional. Eu só sei que eu tive depressão pós-parto quando eu saí dela e olhando os sinais e tendo conhecimento depois que eu falei, nossa, então eu tive depressão pós-parto. Na época eu não conhecia os óleos essenciais e quem identificou foi o meu esposo. Meu esposo percebeu que eu não estava legal, percebeu que tinha alguma coisa errada, percebeu também que a medicação que eu estava tomando na época para prevenção de gravidez e que podia amamentar ao mesmo tempo, ela estava piorando o meu quadro. Então, mais uma vez, o olhar atento de alguém não deixou que alguma coisa mais grave acontecesse e conseguiu intervir, aí conseguiu me ajudar. E as crises de depressão pós-parto foi bem piores do que a de crise de ansiedade. No entanto, que gerou um trauma bem grande em mim, que quando eu engravidei de novo, meu maior medo era ficar incapaz de cuidar das minhas filhas de novo. Então, mais uma vez, que vocês estejam treinados com olhares atentos para ajudar as pessoas ao seu redor. E aí hoje eu transformo essa experiência que eu tive em propósito para ajudar outras mulheres a encontrar o equilíbrio, o bem-estar e ter a leveza no seu dia a dia, principalmente as mães. E aí o que que é o Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo, ele é um mês de prevenção de suicídio. Não é só de questões emocionais, infelizmente são casos de suicídio que a gente tem uma taxa que vem crescendo muito, principalmente na faixa etária de 15 a 19 anos, que está acendendo um alerta bem grande na comunidade. A gente tem debatido bastante temas e escutado falar bastante sobre essa faixa etária.
e é no Brasil todo, e é no mundo e todo. Então, os nossos jovens estão gritando socorro internamente e a gente não está sabendo identificar, não está sabendo ajudar, não está sabendo da onde que está vindo as consequências que isso está causando, da onde que vem. Então, mais uma vez, a gente ficar alerta a pequenos sinais, porque, como eu falei para vocês, experiência própria, não são grandes sinais, não são alardes grandes, as pessoas normalmente conseguem mascarar muito bem. Então, qualquer mínimo sinal, a gente se abrir para falar com o outro sem julgar. E para você que está nessa sala ou que vai assistir essa live depois e que se identificar com alguma coisa, saiba que você não precisa passar por isso sozinho. Eu tive ajuda duas vezes de pessoas que me ajudaram. E graças a elas, eu consegui passar por isso e melhorar e ter um olhar atento. Então, não passe por isso sozinho, tá? Não diminua suas emoções. Conversar é o primeiro passo. Procure ajuda. Se você não tem ninguém da sua confiança ou você tem vergonha de falar com as pessoas ao seu redor, todas as cidades têm CAPS. Você pode chegar até lá e falar, se abrir, pedir informações, pedir saúde pública e procurar um amigo. Saiba instruir. Mais uma vez, a pessoa me pegou, não sabia como lidar com a situação e me levou no CAPS. Lá no CAPS, ele me instruir os passos que eu tinha que seguir, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida durante a nossa conversa, se alguém quiser dar um relato, se alguém, eu vou depois no final deixar o meu contato à disposição. Se alguém quiser mandar alguma coisa, tá? Saiba que eu estou aqui e estou ouvidos para vocês sem julgamento, porque só quem passa sabe que as emoções não existem, emoção maior ou menor, existe a emoção e o trauma que cada um está vivendo ali. E aí, antes da gente começar a falar propriamente dito dos óleos essenciais, eu gosto de trabalhar numa filosofia de consultoria, tanto com os meus consultores quanto com os meus clientes, de que o nosso corpo ele é uma coisa só. Não dá para a gente isolar físico, espiritual, mental, visceral, estrutural. Não, nosso corpo é uma coisa só. E seja qual âmbito que a gente tiver, ele vai interferir uma coisa na outra. Então, muitas vezes, uma questão física vem de uma parte emocional altera uma questão física. O ambiente que a gente está inserido, aonde a gente está trabalhando, a nossa casa, as pessoas que a gente convive, as pessoas que a gente está se relacionando, o tipo de relacionamento que a gente tem com elas, o que a gente já passou de história de vida até hoje, os que os nossos pais passaram, e involuntariamente eles passaram para a gente e a gente está passando para os nossos filhos. Alimentação. A alimentação conta demais. Quantas pessoas já me relataram que quando fizeram promessas de açúcar para parar de comer açúcar, elas sofreram no início um pico de abstinência muito forte e que depois, conforme o corpo ia se limpando, desculpa, ia se limpando, elas iam melhorando naturalmente de quadros de ansiedade, de depressão, de agitação, de falta de foco. Aqui em casa a gente tem experiência da parte do leite, que eu e minhas filhas nós temos alergia a leite, então como que o leite interfere em várias questões, tanto físicas como emocionais. Então, olhe o seu corpo como um todo. Tudo tem um porquê. Não existe sintoma que seja sintoma para o resto da vida. Tudo tem uma origem. Procure a origem alimentar, procure a origem física. Eu vou falar um pouquinho para vocês depois do livro das emoções, mas a gente tem a medicina germânica que explica sobre a ligação das emoções e do físico. Então, tá cuidando do físico, tá cuidando da alimentação e não tá melhorando. Procure a parte emocional, então, o que está acontecendo das emoções? O que eu preciso melhorar? Esse sintoma que eu estou sentindo, de que parte emocional que vem? Faz sentido para mim? Investiguem, tá? Tudo tem um porquê e tudo vem de algum lugar. E aí, os óleos essenciais podem e devem e ajudam muito. Eles são grandes aliados na nossa vida. Eu pude passar aí por duas experiências diferentes e comparar aqui na minha vida, que foi ter uma gestação e um pós-parto sem os óleos essenciais, com a Helena, quando ela tinha
ela já tem 6 anos, né? Então, até 1 ano e meio a gente não conhecia, até 1 ano, 1 ano e meio, a gente não conhecia os óleos essenciais. E aí, quando eu engravidei da Maitê, que hoje tem 3 anos, eu já usava os óleos essenciais. Então, eu já tive os óleos durante toda a gestação. Tive os olhos foram comigo pro hospital, pro parto. No pós-parto, eu já coloquei frankincense no difusor, já comecei a usar com ela na diluição correta, na forma correta para um recém-nascido, né? Que a gente tem todas essas instruções e o jeito de uso. E eu já entrei com o protocolo para o pós-parto, com medo dessa depressão pós-parto. Agora, com 2 filhas, longe de rede de apoio, não tenho rede de apoio onde eu moro, não tinha como eu dar brecha, né? Então, foi muito mais leve. Eu falo que a segunda gestação vem para curar as feridas da primeira gestação, com o uso dos óleos essenciais, então foi fundamental. E eu vejo não só na minha vida, porque hoje eu levo para outras mamães também logo que os filhos nascem e elas percebem a diferença e elas me relatam, às vezes a gente faz o protocolo de 1 mês só, elas perguntam se pode tomar, usar mais vezes e por mais meses, porque elas veem uma diferença bem grande no emocional delas. Tem o relato também da minha mãe. A minha mãe, quando eu conheci os óleos essenciais da doTERRA, a minha mãe tinha passado por um período, uns anos antes, de depressão profunda, onde eu via minha mãe por meses ficar na cama e não querer tomar banho, não querer comer, não querer sair, não querer fazer nada. E os nossos dias serem correr atrás de médicos para tentarem tirar ela dessa situação. Então, em 2020 a minha mãe chegou a tomar 12 medicações para depressão, porque ela tomava uma quantidade X para dormir, depois durante o dia uma quantidade X para acordar, e ao longo do dia para diminuir a angústia, uma quantidade X também. Então, ao longo desses 5 anos, a minha principal cliente é a minha mãe. Ela tem um amor pelos olhos, uma disciplina muito grande. Se confunde de vez em quando com um óleo ou outro, mas ela sempre está me perguntando e ela está sempre usando. E ao longo desses 5 anos, juntamente com a equipe médica, junto com os médicos dela, a gente foi desmamando no processo aí junto com os médicos. Vale lembrar aqui que os óleos essenciais ajudam sim, eles vão ajudar, mas você não pode desmamar de medicação nenhuma por conta própria, tá? Você sempre tem que pedir auxílio médico e ele vai te ajudar a fazer esse processo. E a gente não cuidou só do emocional dela, não só um protocolo para os sintomas que ela sentia, mas a gente começou a olhar a alimentação, fez protocolo para o intestino, fez protocolo para o fígado, e ela foi trabalhando o corpo como um todo. E graças a Deus, hoje ela não toma mais medicação para dormir. Mas foi todo um processo. Ela está comigo aí nesses 5 anos de cliente. Eu entrei na doTERRA e coloquei ela junto comigo para a gente fazer esse processo aí juntas. Então, melhorar 1% a cada dia. Você não precisa fazer uma mudança drástica, né? Porque se a gente coloca uma expectativa muito grande, a gente se frustra muito rápido e decide desistir de tudo. Então, coloquem micrometas para vocês. 1% melhora todo dia. Não significa que todos os dias estaremos felizes. Teremos dias difíceis, teremos dias explosivos, teremos dias complicados, teremos dias que não queremos fazer nada. Mas se você já tiver a consciência de que você tá assim, se você aceitar que você tá assim, se você souber qual óleo essencial usar para isso, você já tá 1% melhor. O seu emocional hoje já tá 1% melhor que ontem, tá? Então, se ao terminar essa aula eu conseguir, no mínimo, que vocês saiam do automático e tenham consciência do que vocês sentem de forma muito específica, e não generalizando com uma ansiedade ou alguma coisa que eu tô triste, mas procurando da onde que vem, a minha aula já vai estar válida. E a gente está salvando para você poder consultar e rever ela depois também. E aí eu que eu tava falando que eu ia mostrar para vocês do livro das emoções, porque não tem como eu trazer todos os óleos essenciais aqui que podem ajudar no emocional, porque literalmente
todos os óleos da doTERRA ajudam no emocional. Todo óleo essencial que você tem na sua casa, ou todo óleo que você adquirir, ele tem tanto a parte física, a ação física no nosso corpo, como a ação emocional também. Ah, Carol, mas eu já tive pessoas que tiveram embate comigo nessa parte, né? Ai, mas isso é crença. Você tem que acreditar. Ah, isso daí é alguma, como que eles falam? Tipo misticismo, sabe? Que você tá. Tipo um. Fugiu o nome aqui, depois eu vou lembrar pra você. Mas é alguma coisa mística. E eu sei que não é, porque, como eu falei pra vocês, eu sou formada em química e matemática. Eu era professora de química. Então eu conheço a parte química dos óleos e a parte química do nosso corpo. O nosso corpo todinho ele é formado por reações químicas. Então, a partir do momento que você inala o óleo essencial ele vai para o sistema límbico, ele cai na corrente sanguínea. Os óleos são todos moléculas químicas. A gente muitas vezes não entra nesse assunto com os clientes, porque se a gente for começar a falar os termos orgânicos de cada molécula, vocês não, muitas vezes não vão entender. Mas tudo é química, tudo tem interação química, tudo tem ligação química. Então, o que acontece no nosso corpo quando a gente inala um óleo essencial e ele desencadeia uma emoção em você, ou você desencadeia a falar, ou você acalma, ou você relaxa, ou você dorme bem, ou uma criança para de fazer birra, nada mais é de que uma reação química do seu corpo. E os cheiros, ao longo da nossa vida, a gente vai associando o cheiro. Então, o cheiro de lemongrass, que é o capim cidreiro, capim limão, ele me remete muito o chá da minha avó. Minha avó gostava muito de fazer chá. O Wild Orange, que é a laranja selvagem, lembra um bolo de laranja quentinho saindo do forno da mãe. Então, além das interações químicas e da parte química do óleo do nosso corpo, a gente ainda tem as memórias que esses óleos trazem. Então, é muito comum às vezes, alguém inalar um óleo e ter uma reação emocional, ter uma descarga emocional, por conta que no trauma que ela viveu na infância, eu tive uma cliente que ela viveu um trauma de abuso na infância e que tinha o cheiro de uma flor no ambiente. Toda vez que ela era abusada, tinha essa flor no ambiente. Olha, me arrepio de contar. Ela tinha esse cheiro dessa flor no ambiente. Então, e ela apagou isso da memória dela. Quando ela teve contato com o óleo essencial e ela sentiu o cheiro, na hora o corpo dela entrou em alerta e desencadeou aquela situação que ela viveu na infância. Então, o sistema químico trouxe a memória e trouxe aquela explosão de emoção toda para fora. Então, toda vez que você tem contato com óleo essencial e que você não gosta do cheiro, que esse cheiro te provoca vômito, que esse cheiro te provoca alguma reação ruim, você pede para sua consultora de bem-estar, ou se você quiser comprar, você consegue comprar esse livro das emoções. Você vem aqui pelo nome do óleo e você consegue ler nele o que que ele está trabalhando em você, o que ele quer trabalhar em você. Todas as vezes que eu vim olhar aqui, deu certinho a questão do óleo. Por exemplo, eu abominava o cheiro de gerânio e cheiro de lang-lang. O pessoal costuma dar muita dica de passar eles como reparador de cabelo, né? Passar no cabelo, finalizador. Eu caí na besteira de fazer isso e eu tive que entrar no chuveiro e lavar a cabeça. E aí, quando eu peguei no livro das emoções e fui ler sobre ele, falava sobre a feminilidade, falava sobre a parte feminina, de ser feminino e tudo mais relacionado a essa questão feminina. E aí eu falei, nossa, mas a minha autoestima é muito boa, a minha feminilidade é muito boa, por que que eu não gosto dele, né? Aí tudo coopera, né? Quando você se abre para o universo, tudo coopera para te levar para descoberta. E eu trabalhei na terapia que eu estava fazendo na época de que eu tenho muita energia masculina. Por conta do meu jeito de ser, do meu temperamento, de gostar de liderar, de gostar de resolver as coisas. Então, a minha energia masculina estava muito alta e estava gritando.
Então eu comecei a trabalhar na terapia para me colocar no meu lugar de mulher, de ser feminina e de ter atitudes femininas. E literalmente hoje eu posso abrir o frasco de gerânio e cheirar ele aqui e passar ele que eu tolero tranquilamente. Ou seja, é um exemplo para vocês verem como que sempre, por mais que a nossa consciência não traga ali na hora que você tá lendo no livro das emoções, o que que essa emoção tá trabalhando, cutuca aí que vocês vão descobrir o que que é. Ah, o nome do livro chama Emoções Essenciais. Alguém pode pôr no chat para mim, por favor? Ele chama Emoções Essenciais. Esse aqui, ele é até a nova edição. Eles trouxeram para a gente na convenção agora do início do ano. E esse livro aqui, ele é muito, muito, muito legal. E ele não traz só a explicação da parte emocional dos olhos, tá? Ele traz aqui como você fazer liberação emocional, como você olhar o que que o óleo tá te remetendo. Então, ele te ensina a fazer inalação, te ensina a trazer para o seu consciente o que tá te trazendo, você escrever e você conseguir trabalhar, tá? Fala das emoções do corpo, igual eu falei para vocês da medicina germânica, né? Que cada emoção trabalha uma área física e cada área física tá ligada a uma emoção. Aqui nesse livro também tem falando. É muito, muito legal. E eu super indico para vocês, seja cliente ou consultor, sempre ter, tá? E aí a doTERRA é tão mãe, tão maravilhosa, que ela já entrega pra gente um kit emocional prontinho. Que é o kit emocional? São vários mix de óleos essenciais patenteados pela doTERRA. A doTERRA que cria no laboratório. Eles sabem a quantidade certinha, a concentração certinha de cada óleo essencial que eles têm que colocar para atingir aquela determinada emoção. No caso do kit emocional, cada óleo for formulado especificamente para atingir aquela área emocional. Aqui eu coloquei só um tópico para você ter fácil associação, mas cada óleo essencial desse, cada mix de óleo essencial desse, trabalha muita questão no nosso organismo. Porque ele é um mix de óleos, então cada um deles tem mais ou menos 6 óleos essenciais. Cada óleo essencial vai trabalhar uma questão emocional em você. A combinação entre eles vai trabalhar outras questões em vocês. Então não daria numa aula só para eu falar tudo sobre cada um deles, mas de uma forma geral. O Forgive eu tenho 3 aqui em casa, porque ele é liberação de mágoas e trazer a leveza. Eu brinco que ele é o óleo do colérico. Para quem não sabe sobre temperamento comportamental, todos nós somos um dos 4 temperamentos que a gente tem. Depois vocês podem procurar, é muito legal estudar sobre a respeito dos temperamentos. Ajuda muito a você se entender, se aceitar e também viver em ambiente ali que você começa a entender mais por que que as pessoas são de determinadas formas e por que que elas têm determinadas atitudes. E o colérico, ele sente muita raiva, muita raiva. Ele tem raiva de graça. Ele tem raiva de graça. Eu nunca entendia de onde que vinha minha raiva. Como assim? Como que as outras pessoas não estão com raiva e eu tô com essa raiva que eu tenho vontade de morder a parede de tanta raiva que eu tenho? Descobri que é uma característica principal do colérico. O colérico geralmente é aquele que é o estouradão da turma, é o estouradão do trabalho, é aquele que caça confusão com todo mundo, que briga com todo mundo e que faz aquele auê todo. E o colérico, ele guarda muita mágoa, muita raiva. Ele vai ser aquela pessoa que ele vai desencadear uma... Quando você brigar com ele vai puxar desde o início do relacionamento tudo que aconteceu, ele vai trazer à tona. Então eu falo que o Forgive, ele é o óleo do colérico por conta disso. Então você que sente muita raiva, você que tá nervoso, você que tem uma mágoa muito profunda, você que tem um sentimento de angústia aqui no peito, assim, de alguma coisa que passou, o Forgive é para você. O Console, ele é o óleo do conforto de momentos de tristezas e perdas. Então, ele é o óleo do luto. Então, não só de perder pessoas, mas de perder
coisas, perder situações, perder momentos. Então, aquela pessoa que fica remoendo muito o passado, lamentando o que perdeu, o que passou, as pessoas que perderam alguém. Se tiver alguém aqui que infelizmente perdeu alguma pessoa por suicídio ou não aceitou a partida de alguém, o console é para você. Ele traz conforto, ele traz alívio, ele traz um aconchego. Eu falo o cheiro dele, ele abraça você um pouquinho. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Aqui, ó, a Carla compartilhando com a gente que o console é maravilhoso para autista. Que bom, Carla, eu não sabia. Então, se tiver alguma mamãe de autista, ou se você é professora, ou se você trabalha ou conhece algum autista, a Carla tá falando com muita propriedade para a gente que o console é maravilhoso para autista. O Peace é o óleo da paz, da calma, da tranquilidade. Ele centra você de volta. Quando eu fui ganhar a Maitê, minha filha mais nova, uma consultora me mandou o óleo Peace de presente e falou assim: Carol, agora com duas você vai precisar muito. De início eu não gostei dele, ele me enjoava, mas aí novamente peguei meu livro, fui ler e fui ver que ele desacelera. Eu sou uma pessoa extremamente acelerada. Eu faço tudo ao mesmo tempo, quero fazer tudo ao mesmo tempo, quero controlar tudo, então ele me incomodava porque ele me desacelerava. Então, ele é muito utilizado para pessoas que são ansiosas, que são agitadas, que vivem no futuro, que estão sempre pensando no depois, porque ficam afobadas, estão fazendo uma coisa com a cabeça na outra. Então, o Peace, ele traz essa calma, essa tranquilidade, eu sinto que ele centra você. O Share é nosso produto do mês. Se você é cliente preferencial, pode falar com a pessoa que te chamou aqui para essa educação continuada, que o Share, o meu acabou de chegar, ó, nem abri ele. Ele tá vindo de presente para você nesse mês. Então, você fazendo sua compra de 125 pontos até dia 15, temos mais 4 dias só para você ganhar o Share e ele vem de presentão para você. E deixa eu ver aqui mais uma perguntinha. Aqui, ó, o console é maravilhoso para o autista. Uso no meu filho. Ajuda na frustração, que é muito comum, e dificuldade no autista. Olha aí que legal. Então já anotem essa dica aí, tá? E já vou passar para uma amiga minha, professora, que ela tá trabalhando os óleos essenciais na sala de aula e vendo grandes mudanças. Obrigada, Carla. Então, o Cher é o óleo da alegria, do otimismo. Ele vai trazer o sol. Pensa, ele é amarelinho, não é à toa. Os óleos amarelos e os laranjas, eles lembram o sol. Então, são óleos que trazem alegria, trazem ânimo. Então, aquela pessoa que tem dificuldade de levantar cedo, que levanta amargurada, que levanta triste, que levanta desanimada, murmurando, que não consegue ver alegria, não consegue ver motivo para levantar da cama, você pode dar um share de presente e pedir para ela usar, que ele vai trazer alegria e otimismo. E aí você pode combinar junto com o Motivate, porque muita gente pensa assim: "Ah, mas qual que é a diferença do share e do Motivate?" Já vou mostrar para vocês como vocês vão identificar. Porque o Motivate, ele já acelera, pelo menos em mim ele me acelera, ele me dá ânimo, me dá coragem, me dá confiança. Então o Share me ajuda a ter motivo para sair da cama e o Motivate ele faz eu ter as ações que eu tenho que fazer no meu dia. Então ele me põe para jogo. E o Passion é meu favorito. Eu tenho 4 Passions aqui, eu tenho 3 de 5 ml e um Rolon que ele é o óleo do entusiasmo, motivação, criatividade, da paixão, paixão, né? Paixão. E não só paixão a dois ali para quem é casado e precisa resgatar aquela paixão interior. Já tem alguns anos de casado aí, muitas vezes por conta de viver no automático no dia a dia não tem mais aquele relacionamento, aquela paixão, aquela admiração pelo companheiro ou pela companheira, mas o paixão também vem trazer entusiasmo no seu trabalho, com os seus filhos, tudo aquilo dentro de você que foi esquecido, que foi adormecido, que você não tem mais aquele entusiasmo, o paixão vem resgatar. E aí eu tenho um relato pessoal muito legal sobre ele, por conta que ele me faz dormir.
Como assim, Carol? O Passion te faz dormir? O Passion me faz dormir. Ele me capota. Por quê? Quando eu fui ler Nos Olhos das Emoções, ele ajuda as pessoas que gostam de ter controle das coisas. Então, a pessoa que é controladora, que gosta de ter tudo ali muito certinho, ela tem dificuldade de desligar, porque ela fica tão concentrada em dar certo, das coisas fazerem dar certo, que ela perde o entusiasmo, a paixão e não aproveita o momento. Por exemplo, eu quero tanto que a minha aula hoje dê certo e que meus slides sejam legais, que eu consiga passar toda a informação, que eu fico naquela tensão, naquele travamento ali. Eu não consigo curtir o processo de fazer, a empolgação, o entusiasmo do processo todo. Então, o Passion vem resgatar isso. Eu gosto muito dele, ele tem dado muito certo. E aí é o que eu falei para vocês. Ah, mas como eu saber a diferença do share pro motivate? A gente tem a roda das emoções. A gente tem tanto a roda das emoções que vem no kit, no kit emocional da doTERRA, como a gente também tem nesse livro das emoções, vem também a roda das emoções, onde você vai olhar o seu sentimento e vai saber que óleo você tem que usar. Então, quando você adquirir, se você ainda não tem o seu óleo das emoções, a sua consultora de bem-estar, ela vai te fornecer material sobre ele. Geralmente a gente entrega o PDF. Ela vai te auxiliar a montar certinho como que você vai usar ele, difusor, uso tópico, se você vai montar um rolão, se você já comprou a versão rolão, onde que você vai passar nos locais do seu corpo. E ela vai te ajudar também a ver essa roda das emoções. Porque, por exemplo, se você tá desanimado, abatido ou angustiado, você usa o Motivate. Então, aqui, ó, desanimado, ele tá mais perto do Motivate do que do Share. Melancólico, desinteressado, ele tá aqui, ó, entre o Share e o Passion. Aí você vê, tá mais perto do Share, mais perto do Passion. Pode combinar os dois também. Então, a roda das emoções te tira do automático mais uma vez, porque você vai falar pra mim assim: ai, Carol, eu estou triste. Tá triste, mas que tristeza. Tristeza de desânimo, tristeza de abatido, tristeza de angustiado, você tá melancólico, você tá desinteressado. Então a gente começa a dar nomes mais profundos para essa tristeza, para essa ansiedade, para esse sinônimo, e para essa palavra mais genérica que a gente costuma utilizar. Geralmente a gente rotula tudo como ansiedade, tudo como tristeza e não olha mais a fundo. Então, você sair do automático, você se olhar, você melhorar 1% a cada dia, faz você nomear de forma correta o seu sentimento e olhar o óleo essencial correto. Ai, Carol, mas é muita informação para mim. Eu entrei agora, comprei os óleos agora, eu não sei nem usar direito. Tenho certeza que na nossa rede só tem consultora de bem-estar maravilhosa e que todas elas vão te ajudar muito bem e que se precisar também pode contar comigo, que aqui a gente se ajuda e a gente vai te ajudar a olhar assim e ser 1% melhor a cada dia, tá? Aqui, ó, a Luciana deu o testemunho dela, falou que está amando o share, que é positividade purinha. E aqui eles colocou assim, que slides lindos, Carol, você arrasou. Ai, muito obrigada. Depois a gente vai disponibilizar tanto a gravação no YouTube quanto o PDF também. E todas as consultoras vão ter um combo especial para vocês, tá? Eu tentei trazer aqui todos os óleos essenciais que eu sei que os clientes que usam os óleos gostam, mas é sempre um motivo para você adquirir um novo. Às vezes você, a sua mãe e uma vizinha estão querendo o óleo, e tá quase chegando a 125 pontos para você ganhar o share. Gente, depois vocês dão uma olhadinha quanto que custa esse share roll-on e você vai ver que não dá para perder ele esse mês. Eu, lá atrás, quando fui ser cliente preferencial, o que me chamou mais atenção foi: eu não tenho dinheiro para continuar comprando os meus óleos essenciais e eu quero mais, eu quero encher minha casa de óleo essencial. O que que eu vou fazer? Aí, o que que eu fui fazer? Eu fui falar com as pessoas para elas pedirem junto comigo e todo mês eu atingi meus 125 pontos para eu ganhar todo mês um óleo da doTERRA. Todo mês a doTERRA dá um produto de presente, tanto para os consultores quanto para os clientes. Então, você pode juntar aí a galera
e não perder esse share, tá? Porque ele é maravilhoso e tenho certeza que vocês vão amar. E as consultoras depois vão disponibilizar todos esses materiais para vocês e mais algumas opções para quem desejar, tá? E aí, como eu falei para vocês, eu tentei trazer os óleos que todo mundo tem em casa, que eu vou te falar alguns protocolos de sucesso aqui com os meus clientes, que ajudaram muitas pessoas já, com os nossos kits da Farmacinha Natural. Muitas pessoas entram na doTERRA ou com o kit Brasil ou com o kit essencial para o lar, que são esses dois aqui. Por que que a gente sempre apresenta esses para os clientes? Pelo custo-benefício, quando você compra o kit, os óleos saem bem mais em conta. Quando você tem o kit, eu consigo trabalhar com você de forma completa. Eu não vou olhar uma coisa em específico. Ah, Carol, eu quero só o balance. O balance vai ajudar? Vai te ajudar, mas não vai te ajudar como se você tivesse o kit todinho. Porque quando o kit chega, a consultora de bem-estar vai na sua casa ou faz uma chamada de vídeo e vai listar com você as principais reclamações. Então, quando a pessoa vem e fala para mim, que nem no caso da minha mãe que tinha depressão, mãe, como que tá o funcionamento do seu intestino? Mãe, como que tá a sua alimentação? Como que tá a sua imunidade? Então, vamos listar aqui a parte emocional da minha mãe, por exemplo, está muito relacionada ao intestino dela. A minha também está muito relacionada à parte de ingestão de leite. Então, se quando eu comprei o kit, eu consegui montar um protocolo para o sistema gastrointestinal, eu consegui montar um protocolo para respiração, eu respirei melhor. Eu dormi melhor. Dormindo melhor, o meu corpo descansou. No outro dia, eu tenho entusiasmo, eu tenho ânimo, eu sou outra pessoa. Então, com o kit, a gente consegue atender várias questões do seu corpo e você consegue ter um benefício melhor. Fora que você também vai ajudar outras pessoas da sua família. Então, eu comecei com o Kit Brasil. Quando ele chegou, eu já me arrependi, porque eu comecei a usar com a minha filha, com meu marido, com a minha mãe, comigo, quis compartilhar com as vizinhas, com todo mundo. Eu acabei com o meu kit, que era para durar uns 3, 4 meses, rapidinho, porque eu quis compartilhar e ajudar todo mundo. Então eu falava, a único arrependimento que eu tenho é de não ter começado com o kit essencial para o lar, porque além dos frascos serem bem maiores, a gente ganha o difusor. Ai, Carol, o difusor é fundamental? Eu só posso fazer uso dos óleos se eu tiver o difusor? Não, mas ele faz toda a diferença. Ele traz qualidade no seu dia, traz qualidade na sua noite, melhora o ambiente da sua casa. Eu, por exemplo, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é ligar meu difusor que tem lá na sala com White Orange e Balance. É nítido a diferença do comportamento das minhas filhas ao longo do dia e o meu também, principalmente quando eu tô trabalhando. Tô aqui falando com vocês e meu umidificador da doTERRA, que é o único que já umidifica e já difunde os óleos essenciais no ambiente, tá ligado aqui com o White Orange e já coloquei também o Balance porque vai me ajudar a ficar menos acelerada e conseguir passar calma para vocês aqui durante a minha aula. Então faz toda a diferença. Se você ainda não puder adquirir ele, tudo bem, a gente tem outras opções, mas quando você tiver, você vai falar assim: nossa, eu quero um para cada cômodo. E aí, as sugestões que eu trouxe vai ficar salvo aqui para vocês, tá? Ansiedade e pânico. O protocolo que eu passo é ingestão de copaíba sublingual todos os dias. Copaíba é um anti-inflamatório e ele ajuda muito no sistema nervoso do nosso corpo. Então, a ingestão de copaíba, eu faço sublingual, eu não tenho problema com tomar copaíba. Tem algumas pessoas que não toleram ele, sentem um gosto ruim, não conseguem. Aí você pode conversar com a sua consultora e ver uma forma de fazer em cápsula. Mas embaixo da nossa língua tem terminações nervosas. Se você põe sublingual, a parte emocional eu vejo um resultado mais rápido do que em cápsula, tá? Uso tópico, que eu passo? Ou a pessoa compra o Adaptive Roll-On, a gente já tem a versão em roll-on, ou se ela tem a versão de 15 ml, eu monto junto com ela esse roll-on que a gente chama de Adaptive batizado,
que é 10 gotas de Copaíba, 10 gotas de Balance, 10 gotas de Adaptive e você termina de completar o rolão com óleo de coco. E aí, quando a gente fala das emoções, a gente sempre usa no punho, eu gosto de passar aqui, passar no peito e sempre inalar, tá? E a indicação de inalação é do Brief em concha para SOS. O Brief, ele é muito utilizado em casos de síndrome de pânico, tá? Então, pessoas que têm dificuldade e medo em dirigir, pessoas que estão com fobias de locais fechados, pessoas que estão com algum pânico, andam com o Brief no bolso. Então, eu peço sempre para os meus clientes que estão passando por um momento de dificuldade desse, para colocar o brief no bolso, colocar o brief no carro, porque se sentir que tá vindo aquela crise de ansiedade ou crise de pânico, pinga uma gota na mão e faz a inalação. Se puder associar com a respiração que eu ensinei de 4 segundos, melhor ainda, tá? Então, graças a Deus, esse protocolo aqui é sucesso e tem ajudado muitas pessoas ao longo desses 5 anos. Aqui, ó, a Leidiane compartilhando com a gente. Porém, minha filha é com síndrome do pânico com Adaptive. Leidiane, associa o Copaíba e o Balance junto para você ver como potencializa ele mais ainda. O Adaptive já é meu favorito, porque, por exemplo, essa semana todinha a minha filha mais nova tá dando birra. E ela sente muita saudade da minha cunhada que mora em outra cidade. E aí eu tive a intuição de passar o Adaptive ontem nela para ir na escola e passei hoje cedo de novo. 2 dias que estamos na Santa Paz aqui em casa, porque fazem 2 dias que ela não tem birra. Então, ele é muito bom, ele é maravilhoso e ele batizado é melhor ainda. Aqui, ó, a Letícia também colocou que começou lá atrás, que já se vão 5 anos. Passa que a gente nem vê, né? Boa noite de sono. Uma dica de sono com os óleos que tem no kit, tá? Que é frankincense, lavanda e tangerina. Você pinga no difusor 2 gotinhas de cada, que vai te ajudar. Se você não tem difusor, você pode montar o roll-on com 10 gotinhas de cada um deles também. Só cuidado com óleo cítrico, tá? Óleo cítrico a gente não passa na pele e fica exposto ao sol que pode manchar. E uma dica extra é que o frankincense, ele é ótimo para birra. Então, uma criança está em birra ou uma pessoa está em surto perto de você, teve um surto emocional, você pega o frankincense e passa aonde você conseguir. Se conseguir colocar aqui no topo da cabeça, bem aqui no, a gente fala VG, né? O ponto aqui central da nossa cabeça, ou passar no pescoço dela, ou inalar, ou fazer ela sentir o cheiro, o frankincense, ele ajuda a tirar a pessoa do estado de histeria. Então, a pessoa tá perto de você, fez birra ou teve um ataque emocional, você usa o frankincense com ela que vai ajudar ela a sair desse ciclo, tá? Aqui a Marilene me ajudando. VG20. Para dar energia e disposição, peppermint, limão e pomada Deep Blue. Eu uso peppermint cedo todos os dias, porque geralmente eu vou dormir muito tarde, acordo muito cedo, que minhas filhas estudam cedo. Não é o ideal, tá? A gente tem que corrigir, mas é só por um período, então eu uso de um artifício natural para me ajudar, que é uma ingestão, a ingestão de uma gotinha de peppermint sublingual. Pessoas que têm pressão alta, epilepsia, têm que avaliar junto com o seu consultor de bem-estar, porque pode alterar a pressão, tá? Mulheres que estão amamentando, algumas clientes relatam que não mudou a produção de leite, outras falam que alterou, tá? Então, sempre com ingestão é sempre com acompanhamento do consultor, apesar de eu ter colocado aqui como sugestão. A pomada Deep Blue, ela é ótima para relaxamento de tensão. Então, quando você está cansado depois de um dia cansativo, nós vamos acabar a aula aqui. Você vai fazer uma massagem com a pomada, passar a pomada nas pernas e nos pés e vai relaxar. E o limão combinado com o peppermint no difusor, eu gosto muito para trazer foco e concentração. Eu ainda coloco aqui junto o alecrim, tá? Quando eu preciso focar e fazer alguma coisa assim. Entendendo. Aí Muito amanhã vai focada. meter mais.
E a saúde física, que é igual eu falei para vocês, né? A imunidade, nosso intestino mandam demais nas nossas emoções. Então, com a ajuda do seu consultor de bem-estar, ele vai te ajudar, instruir a montar uma cápsula. O melaleuca é para a parte fúngica, o OnGuard é para a parte de imunidade e o Zengest vai pegar estômago e intestino, que nossa saúde emocional, nosso sono começa no nosso intestino, tá? E você pode colocar 3 gotinhas de cada um deles no difusor para limpar o ambiente, principalmente em casos de virose. E aí a gente tem outros produtos também que vão auxiliar a gente. Eu tô gostando muito do Beautiful Power desde que ele foi lançado. Eu venho tomando ele, minhas clientes tomam. É um produto de recompra. Quem conhece, quem usa, não fica sem. Por conta da composição dele, que ele tem sais minerais, tem vitaminas, tem o White Orange, tem colágeno, tem a coenzima Q10. Ele tá ajudando não só na questão de estética, mas na questão de sono e do emocional. O Adaptive, que é o nosso queridinho, a gente tem tanto ele na versão roll-on, quanto na de 15 ml, quanto na de versão de cápsula. O de 15 ml não pode ser encapsulado, tá? A composição dele na cápsula é diferente, então você não pode comprar o de 15 ml e encapsular. Você tem que comprar ele já encapsulado para poder fazer ingestão, tá? Bergamota, Clary Sage, são 2 óleos que eu uso muito para a questão do puerpério. Gosto de colocar no difusor, ajuda as mães a desligarem, a tirar aquele medo inicial e dormir bem. Serenity é conhecido como o óleo do sono para boa noite de sono. Lemongrass, pacientes que tiveram Covid, que chegaram a ser entubados e que têm dificuldade de entrar no sono mais profundo, porque lembram da intubação, conseguiram dormir. Tenho 2 pacientes que conseguiram dormir só com o uso do lemongrass. Manjerona é a mãe que gera, então, questões de sono relacionado à mãe, angústia da separação, questão de sono. Porque se as crianças não dormem, a mãe não dorme e vira um emocional meio lascado em casa, né? E o cedro, que ele me desacelera demais. E tem muitos outros que eu tenho certeza que as consultoras vão conseguir estar montando com vocês, tá? Como eu disse, todos os olhos têm uma parte emocional, a gente não consegue trazer tudo aqui. E aí, finalizando, a gente tem um presente para vocês. Então, a minha parte eu já finalizei. Agradeço muito a atenção de vocês. Agradeço por vocês terem ficado aqui, ó. Nós já estamos em 24 participantes, já são 9, com 9:30 da noite. E para a gente desacelerar com esse tanto de informação, mexendo no nosso emocional, e para não deixar a gente acelerado, para a gente ter uma boa noite de sono e amanhã acordarmos dispostos, a Priscila vai fazer uma meditação guiada aqui para gente, uma meditação para a gente poder relaxar e dormir, tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês e vou reforçar mais uma vez. O que a gente sente importa, tá? Não diminua os seus sentimentos, não ache que é loucura da sua cabeça, não ache que só o que o outro quer, o que o outro pensa é o que vale, o que você quer vale sim. Comunicação é muito importante. Então, se fale, se abram. Logo mais eu vou deixar disponível também o meu Instagram. Podem falar comigo, mas procurem ajuda e procurem ajudar as pessoas ao seu redor. Às vezes, nesse momento, não é você que está passando por alguma situação difícil, mas com seu olhar atento e saindo do automático, você pode estar salvando a vida de alguém ao seu redor, tá bom? Pri, é com você. Olá, boa noite. Carol, aula excelente, parabéns. Olha, eu Obrigada. nado com a Carol e assim, eu falei, Carol, 5 minutos. Ela, não, 3. Por quê? Um dos pilares aí do nosso emocional, da nossa vida, é o sono. E ela falou, gente, eu não quero deixar o pessoal que está assistindo lá com sono cansado e atrapalhar aí o sono. Então, você tem 3 minutos. Então, vamos lá. Vamos aproveitar aí esses 3 minutos para a gente finalizar aqui. Meu nome é Priscila Castro, não vou me alongar aqui. Se tiverem interesse, o meu Instagram é Priscila Castro Aromas. E eu convido vocês agora para ficar de modo mais confortável possível, onde você está mesmo. Eu convido vocês a fechar os olhos,
a fazer 3 respirações profundas. E no final dessas 3 respirações, vá num lugar que te sinta acolhido. Aquele lugar que toda vez que vem momentos de pânico é para lá que você quer fugir. Estando nesse lugar, veja na sua frente um espelho. Esse espelho reflete a sua imagem. Olhe para ele e veja as 3 camadas da sua vida: seu corpo físico, seu mental, seu espiritual. Olhe para ele agora, escolha uma questão dessas 3 camadas que mais te aflige, que mais te incomoda. Toque nele. Essa imagem não muda. Essa imagem não vai mudar. Em qualquer situação que seja, nunca vai mudar. Pegue suas mãos e toque seu rosto. O seu rosto, sim. Você. Você pode mudar esse reflexo. Somente você. Toda a culpa que esteja dentro de qualquer camada que seja, só você transformando em responsabilidade, trazendo para si e usando as ferramentas disponíveis, você vai conseguir mudar. Mas tenha certeza, você não está sozinho. Você tem, por exemplo, essa pessoa que te chamou para assistir essa aula hoje. Aproveite e faça o mesmo. Toque outras pessoas e mostre para elas que elas também têm ferramentas essenciais que pode tirar essa culpa e transformá-la em responsabilidade para querer e poder mudar esse reflexo no espelho. Volte para si. Abra os olhos devagar e se transforme. E transforme o outro. E tenha certeza, vocês nunca estarão sozinhos. Obrigada, gente. Vamos dormir todas mais leves. Pelo menos uma Ah, parte que da culpa foi embora, né? foi. Olha, eu, por exemplo, eu vou passar aqui o Forgive, apesar de não ser colérica, já tá aqui separadinho para dormir, porque esses dias têm sido bem intenso. Eu tô fazendo essa parte do Setembro Amarelo no presencial, só que para mim eu tô abrindo mão de cuidar dos meus meninos, né? 17 anos, minhas criancinhas. E para dormir melhor hoje, eu tô passando ele para me auto-perdoar, para fazer esse trabalho em mim. Então tá aqui com o olhinho de coco, já tá separadinhos aqui pra gente ter uma boa noite. Boa noite a todos. Ah, eu vou de passeão, ó. Meu passeão já tá aqui, porque eu preciso dormir bem. E essa semana o nível de autocobrança tava maior, a cobrança tava grande. E quando a gente entra com a autocobrança, a gente perde o entusiasmo no processo. E aí a pessoa que tem uma autocrítica, ela não dorme remoendo tudo aquilo que ela ainda tem que fazer. Então, o Passion, ele tira tudo isso, deixa tudo leve, deixa tudo lindo, e aí eu durmo super bem. E amanhã eu sou outra pessoa. O meu também. Gostaram, pessoal? Sim, Cris, muito obrigada pela oportunidade.